Bom dia! Segunda-feira, já começando animados na presença de Deus para nossa live espiritual hoje. Olha só, perdão pelo atraso de acho que um minutinho, conexão, não é? Enfim, tem coisas que não estão no nosso alcance, tá? Foge do meu alcance. Bom dia, seja muito bem-vindo a essa live espiritual. Que Deus abençoe a sua semana, né? O nosso dia, a nossa semana. E vamos começar hoje meditando sobre uma metamorfose que nós precisamos ter para que Deus realmente esteja no nosso coração, para que nós possamos viver como homens novos. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Marinês. Estamos aqui agora com a palavra de Deus, já aqui, minha Bíblia, para que nós possamos meditar sobre esse homem novo, essa mulher nova. E ontem, quando eu preparava essa live, me veio ao coração para falar sobre uma metamorfose. Para que nós possamos estar na presença de Deus, para que nós possamos realmente conseguir alcançar o reino de Deus, porque a nossa meta não é só essa vida, não é? Nós temos que ser ousados, eu sempre digo isso, eu sempre falo, nós temos que ter ousadia, seja quente ou seja frio, morno eu te vomito, essa é a palavra de Deus. E olha só, ontem me veio uma palavra, eu até anotei aqui. Não é necessário mudança para entrar no reino dos céus. Olha só, não é necessário mudança para que nós possamos entrar no reino de Deus. É necessário uma metamorfose. Bom dia, Jussi. Vou repetir para vocês. Tá dando um pouco de reflexo essa luz aqui no meu óculos, mas tá tudo certo, né? Gabriel, meu querido, Gabriel, conheci ele no Formação ali, olha lá que fantástico. Muito obrigado pela tua presença aqui também, Marinês, Jussi. Olha só, anotei para vocês. Não é necessário a mudança para entrar no reino dos céus. Nisso não precisa mudar? Não, é preciso uma metamorfose, muito mais que uma mudança. Mudança, nós saímos de um lugar e ir para o outro, só. Mas o reino de Deus exige coragem, exige ousadia e exige uma metamorfose. Que metamorfose é essa, Nice? Metamorfose de palavras, metamorfose de caráter, metamorfose de atos, metamorfose de esperança, metamorfose de hábitos ruins. Olha só, é metamorfose. A metamorfose é muito além da mudança. Mudança quando nós saímos de um lugar para o outro, nós vamos falar assim, pensar, eu estou aqui, vou para ali. Tá bom, mudei, continuei a mesma pessoa, mas eu mudei apenas de lugar. A metamorfose ela é uma transformação, é uma mudança de estrutura, é uma transmutação, é muito além. A metamorfose é só para os fortes, a metamorfose é para as pessoas corajosas, a metamorfose é para quem é ousado. E Deus exige que nós sejamos ousados, né? Eu sempre, gente, eu falo muito, me veio muito essa palavra ontem, e eu ouvi há algum tempo algo parecido, e ontem, quando eu estava preparando a live, eu falei, não, vou colocar, e anotei aqui, o que é metamorfose? Mudança completa de forma, mudança completa da natureza, ou na estrutura, transformação, transmutação, ou seja, o reino de Deus não é para os fracos, não é para os fracos. Se você é fraco, meu amigo, então você trata de ser uma pessoa corajosa. Porque eu digo que sempre a coragem não é a ausência do medo. É você ir com medo mesmo. Eu lembro que todas as grandes transformações, transmutações que aconteceram na minha vida, eu tive que ser muito ousada. Eu lembro lá que em 2007, quando eu precisei deixar o salão, eu já era dona de salão há quase 20 anos, tinha uma clientela maravilhosa, graças a Deus, mas eu precisava decidir. Ou eu ia para Curitiba fazer a escola da magistratura, que era, à época, era o meu sonho, mas para isso eu tinha que mudar de cidade, vender meu salão, mudar de casa e deixar meus filhos em Terra Boa para eu ir sozinha lá, por enquanto, para estudar. Acha que isso foi fácil? Nunca. Chorei o ano inteiro, porque foi final de 2007, 2008 eu passei o ano todo em Curitiba, foi o ano mais difícil, até hoje foi o ano mais difícil da minha vida, eu espero em Deus que tenha sido esse o ano mais difícil, porque eu chorei todos os dias, às vezes, hoje eu brinco, né, que eu chorei um dia sim e outro também, porque eu chorava todos os dias, foi uma mudança terrível, eu deixei meu filho, que à época tinha 5 anos, deixei com o pai, deixei uma filha, na adolescente, meu filho já morava na Espanha, o mais velho,
Mas eu digo, Deus, como Deus foi zeloso comigo, porque naquele ano foi também um ano que eu conheci pessoas incríveis, foi o ano que eu tive um crescimento espiritual fora do normal. Por quê? Pelo sofrimento, porque eu tive que passar pelo deserto. Então, vamos recapitular o que Deus exige de nós, não uma mudança, uma metamorfose. Uma metamorfose, e aí eu quero trazer para vocês já, com a palavra, o que Deus fala do homem velho e do homem novo. Gente, acho maravilhoso. Separei alguns trechinhos para vocês. Aqui em Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24. Renunciai à vida passada. Despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. E revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma. Gente, eu falo que eu sou apaixonada pelo coach, venha nisso com o coach de novo, mas não tem como eu não falar do coach. O que nós trabalhamos? Primeira coisa no coach, os sentimentos, pensamentos e comportamentos, né? Para que nós possamos formar a nossa identidade. E esse sentimento, ele muda como? Com o nosso pensamento, com a mudança de pensamento. Quando eu digo que não deixa o inimigo, o demônio suscitar, né, aquela vozinha que fica falando no teu ouvido, não faz isso, não vai dar certo. É para que nós possamos ser esse homem e essa mulher novos, em Deus, novas criaturas, que tenham sofrido uma metamorfose, como uma borboleta, não é? A borboleta, para ela, se você cortar o casulo dela, ela morre. Ela precisa fazer essa dor de parto para sair. E não é fácil ser homens e mulheres novos. Mencionei para vocês em 2007 a mudança que foi. Menciono novamente em 2018, quando eu saí da área jurídica para o coaching. Foi um ano de muito desafio, mas muito desafio. A começar pela parte financeira, que eu não tinha, não é? Muito difícil, não tinha. Mas Deus falava, né? Põe o pé que eu abro o mar. Põe o pé que eu ponho o chão. E eu não me arrependo nenhum. Então, as grandes mudanças que aconteceram na minha vida, estou mencionando essas duas que foram assim, as mais recentes, mas as grandes mudanças que aconteceram na minha vida aconteceram porque eu tive ousadia, porque eu realmente queria me despir daquela mulher velha para ser uma mulher nova. É difícil? Claro que é. É desafiador? Claro que é. Mas vale a pena. Gente, vale a pena, porque pensa um negócio, ficar a vida inteira, nós só temos uma vida. Ficar uma vida inteira pensando no que poderia ser se eu não tiver a coragem, a ousadia de ir. E às vezes eu vejo pessoas que têm tudo para mudar, mas não têm a ousadia, não têm a coragem. Porque eu lembro, quando eu fui para 2007, tive que deixar filho, tive que deixar casa, eu tive que deixar tudo. E detalhe, eu não tinha dinheiro, para variar. Então eu não tinha nem algo ali, né, que me calçasse, vamos dizer assim, para me dar uma estrutura. E eu não me arrependo. Eu ficaria muito triste se eu tivesse ainda lá pensando no que eu poderia ter vivido se eu tivesse tido a coragem de fazer o que era necessário ser feito. Claro que eu não fiz sem estar em oração. Eu fiz estando em oração, coloquei em oração lá em 2007, eu já estava muito mais achegada a Deus, e eu coloquei em oração e ele me apontava, é lá. Então Deus precisa do nosso sim, né? E na verdade nós precisamos dar o nosso sim, porque Deus ele não precisa de nós é que precisamos dele. Então que nós sejamos esses homens e mulheres novos, não é? E aqui dando continuidade, segunda carta ou segunda epístola de Coríntios, que diz: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. E ainda trazendo, né, falando dessa renovação, carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9: nem vos enganeis uns aos outros, vós vos despistes do homem velho com os seus vícios, e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. E mais, gente, tem muita coisa na Bíblia, eu trouxe algumas coisas. Bom dia, Paulo, meu amigo querido. A França entrou também, o Edson também entrou ali, olha ali que bacana. Obrigado pela companhia de vocês.
E uma palavra, uma das mais fortes que eu, Anício, já tinha destacado na Bíblia, porque eu amo o profeta Isaías, eu amo a maneira que ele escreve, né? A maneira que foi colocada aqui na Bíblia, eu sou apaixonada. E diz aqui: não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer obra nova, a qual já surge, não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Olha só, gente. Essa palavra eu tenho gravado no meu coração. Sempre quando eu tô meio desanimada, porque vem o desânimo no decorrer dos dias, e diz assim, eu sempre falo assim: eis que vou fazer obra na sua vida, a qual já surge, não a vedes? E eu peço a Deus: Senhor, me mostra, faça eu enxergar esse novo. Senhor, faça com que eu consiga enxergar, embora eu não consiga ver com os olhos carnais, que eu consiga ver espiritualmente. E isso tem também, volto a falar, tudo a ver com o coach. Que nós vemos o invisível, que nós projetamos, né, no exercício que nós falamos de visão, audição e sinestesia, nós começamos a visualizar o que é invisível aos olhos dos homens. Nós começamos a visualizar e acreditar no inacreditável, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O possível nós fazemos, o impossível é só Ele. E que homens e mulheres de pouca fé que nós temos sido, de não acreditar nas promessas de Deus, de não visualizar aquilo que eu digo, que Abraão visualizou, que os grandes profetas visualizaram, que Davi, o rei Davi, visualizou. Porque você vem, né? Ele disse para o Golias, que você vem com escudo e espada, mas eu venho em nome do Senhor. É visualizar aquilo que nós não conseguimos ver com os olhos carnais. Então, hoje, quando Deus me colocou no coração de falar para vocês, não é necessário mudança para alcançar o reino dos céus. Não é necessário mudança para entrar na terra prometida, naquela terra que Deus prometeu para você. Não é necessário mudança. É necessário uma metamorfose que vai muito além da mudança, que vai muito além daquele comodismo. Vou mudar um bocadinho aqui, vou mudar um bocadinho ali, que nem diz o mineiro, né? Um bocadinho ali, um bocadinho aqui. Não, eu vou transformar, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou sair dessa mesmice, eu vou precisar mudar muita coisa. Então não é mudança que Deus quer de nós, para que nós possamos entrar na terra prometida, e a terra prometida começa aqui, e a tua terra prometida é aqui. Deus não disse que é só lá o reino dos céus. Essa terra prometida pode ser a vida nova que você está esperando, essa terra prometida pode ser aquele emprego que você está esperando, essa vida nova pode ser o relacionamento que você está esperando, essa vida nova pode ser a mudança nos seus filhos que você está esperando, mas você tem que mudar, você. Outro dia eu fiz uma postagem, né? Ninguém muda ninguém, tinha um banner atrás de mim, e estava ninguém muda ninguém, e não muda mesmo, nós temos, mas nós não precisamos de uma mudança. Para que as pessoas comecem a mudar e depois entrem para essa metamorfose como nós queremos também, nós temos que fazer essa metamorfose. E essa metamorfose, eu vou repetir para vocês, eu anotei aqui. Mudança completa de forma, natureza ou estrutura, é uma transformação, é uma transmutação. Metamorfose das palavras, metamorfose do caráter, metamorfose da fé, metamorfose da esperança, metamorfose dos hábitos ruins. O que nós não estamos jogando fora? O que nós ainda não tivemos a ousadia, a coragem de jogar fora para entrar nessa terra prometida que Deus tem para nós e que começa aqui? Nós queremos muitas coisas de Deus, mas nós não temos a coragem de fazer o que Deus nos manda. Nós não temos a obediência a Deus. Nós não temos a conexão com Deus para ouvir o que Ele está falando, porque talvez Deus esteja gritando no nosso ouvido. Para que aconteça essa metamorfose, nós temos que ser ousados. Nós temos que ter essa ousadia de jogar e deixar ir. Se eu estou com as mãos agarrado em coisas velhas, eu não abro as mãos para as coisas novas de Deus. Se eu estou agarrado nos meus vícios, nos meus costumes, na minha cidade, na minha casa, nas minhas coisas, eu não abro mão para o novo. E talvez você tenha que fazer como eu fiz lá em 2007, que eu acabei de mencionar para vocês. Talvez vocês tenham que deixar casa, cidade. Gente, eu me mudei para Curitiba só com a roupa do corpo. E foi o ano mais sofrido da minha vida, mas foi um ano maravilhoso. Bom dia, olha ali, entrou a Cris.
Entrou a Maria José, minha amiga querida, que eu amo, lá de Curitiba, inclusive. Olha só que coisa bacana. Eu não estou vendo ali Lemes, né? 2706, bem-vindo, bem-vinda. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, Deus exige de nós hoje essa metamorfose que vai além da mudança, além da simples mudança, porque mudar é muito fácil, né? Eu mudo um bocadinho ali, mudo um bocadinho aqui, tá tudo certo. Eu finjo que mudo e finjo que estou feliz. Gente, está na hora de empurrar nossa vaquinha, como Paulo Vieira fala, vamos empurrar no precipício. Está na hora de parar de mimimi, de conversinha, porque Deus exige que nós sejamos ousados na fé, ousados nas nossas decisões, claro, direcionados pelo Espírito Santo. Ninguém é louco, né, de dizer aqui que vou chutar o balde sem antes pedir a ação do Espírito Santo. Mas talvez Deus esteja gritando no nosso ouvido para mudança e nós estamos acomodados, seres medrosos. Amada, acabei de rezar o rosário com o Instituto Hesed, você estava comigo. Amém, 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 amém. Obrigada, Maria José. Eu sei que você está nas minhas orações, que eu estou nas suas orações, assim como você está nas minhas. Muito obrigada. Preciso muito de oração, viu? Que esse cano enferrujado aqui ainda tem muita ferrugem para tirar. Ave Maria, só Deus mesmo para transformar esse cano enferrujado num instrumento dele, não é? Deus é maravilhoso. Ana, bom dia, minha amiga, tudo bem? Então, essa palavra hoje me tocou muito o coração, gente, muito, muito. Se você perdeu o comecinho da live, pegue ali, porque eu estava falando da metamorfose que nós precisamos ter, dessa transformação, dessa mutação que nós precisamos ter, e citei ali vários versículos na Bíblia, claro que tem muito mais, mas aí nós precisaríamos ter uma live aí de pelo menos uns 5 dias, né? Mas olha só, essa ousadia, essa coragem que nós precisamos ter, essa ousadia de deixar o que é velho, de deixar o que passou, de abrir mão. Gente, eu vendi tudo o que eu tinha. Eu vendi até os guarda-roupas que eu tinha. Eu vendi tudo. Eu fui para Curitiba com a mala na mão. Naquele ano de 2008 eu vendi a minha casa. Naquele ano de 2008 eu vendi tudo para viver o que Deus... Por quê? Porque eu confiei nas promessas dele. De ver o invisível, de acreditar no inacreditável. É fácil acreditar no que nós vemos. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Esse Deus, ele não nos abandona. E eu quero compartilhar com vocês algo que eu anotei no meu caderninho de gratidão, mas eu anotei uma palavra, uma oração que o Paulo Vieira diz que faz, mas eu anotei do meu jeito. Deus, olha só que coisa maravilhosa. Me tira do lugar que limita minha visão e me dê coragem para ir para lá, para avançar e ir para esse lugar. Olha só que oração maravilhosa. Senhor, tira do lugar que limita a minha visão, porque talvez esse lugar onde você está e onde eu também anicio, porque, gente, eu preciso de muita transformação. Eu preciso de muita mutação na minha vida ainda, segundo o Espírito Santo. Talvez o lugar onde nós estejamos está limitando a nossa visão, e aí vem aquela vozinha, não faz isso não arrisca não, isso, vai que você perde tudo. Perder tudo o quê se nós não temos nada? Primeiro que nós não vamos levar nada desse mundo, isso é certo. E às vezes eu vejo pessoas agarradas em cargos, em casas, em coisas tão pequenas diante do que é o reino de Deus, diante daquilo que Deus tem para elas. Porque Deus tem coisas grandes para os seus filhos, mas a maioria está presa como se num lamaçal e não tem coragem de dar o próximo passo. E qual é o próximo passo que você precisa dar hoje? Qual é o passo que você precisa dar hoje e que você não tem coragem de dar? Talvez você precise mudar a sua oração e pedir a Deus, Senhor, me dê a ousadia para dar o próximo passo. Deus, me dê a ousadia. Maria José, olha, todos nós temos muito para transformar. Lemos, colocou espetáculo. Cristiane, concordo. É isso, Cristiane. Gente, eu aprendi lá em 2007 a ouvir mais a Deus. E ele não falou para mim se vai ser fácil. Ele falou que valia a pena. Não foi fácil. Como eu disse para vocês, 2008 foi acho que o ano que eu mais chorei na minha vida. Eu chorei todos os dias, mas todos os dias. Eu morava com as meninas, já contei essa história um tempo atrás aqui. Eu morei de favor em 2 casas, porque eu fui para lá com a mão na frente e outra atrás. E Deus me restituiu tudo.
muito além do que eu pedi. Não em bens materiais, mas Ele me restituiu em graça. E isso não tem preço. E se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Para ter o que eu tenho hoje com Deus, não que eu seja uma pessoa perfeita, eu sou tão imperfeita, tenho tantos defeitos, mas Deus, Ele não me decepcionou. E eu chorei muito. As meninas que eu morava com elas, teve um dia que ela falou, Nice, não sei mais o que fazer com você, você chora todo dia. Eu chorava de saudade dos meus filhos, eu chorava porque naquele momento eu não sabia se era a decisão certa, eu chorava pelo sofrimento mesmo de estar em Curitiba naquela época, sem ter uma casa, sem ter um lugar para ficar assim, que fosse meu, né, um cantinho para chamar de meu. Mas eu estava ali acolhida por umas pessoas que foram anjos de Deus, que eu nem conhecia, conheci numa imobiliária. Eu fui acolhida por uma amiga minha na casa da filha dela. Então, foi muito difícil. Eu chorava porque eu estava longe dos meus filhos. Eu chorava porque eu não entendia nada. Eu estava lá no meio de desembargadores e eu era um capial, né? Uma menina do sítio, da roça, né? De cidade do interior, que me achava muito inferior às outras pessoas, que naquela época ainda não tinha trabalhado a minha identidade, e eu me achava muito inferior às outras pessoas. Eu estava com os desembargadores do Tribunal de Justiça, né? Pessoas ali inteligentíssimas, pessoas muito ricas. Enquanto eu chegava na escola de magistratura, que eu não tinha dinheiro nem para comprar o lanche, eu estava lá com alunas, colegas de turma, que chegavam com bolsas que custavam aí o que eu ia comer o ano inteiro, que chegavam em carrão e eu a pé, porque eu não tinha carro. Então, a minha identidade naquela época era muito distorcida e eu me achava inferior a tudo. Então, eu sofri por várias situações, porque o inimigo ele vai fazer você ver só o teu lado pior. Não pensa que ele vai te engrandecer, ele vai fazer com que você veja o que é pior, o que é de pior em você. Mas nós temos um Deus que nos olha e vê o que há de melhor em nós. Nós temos um Deus que nos olha e vê a só pedra preciosa que existe em nós. Nós temos um Deus de amor que quer o melhor para nós. E não deixa o inimigo falar que você não merece, porque você merece. Não dê ouvidos, né? Paulo Vieira fala dessa franga, eu falo que é o próprio demônio, espiritualmente falando, essa voz que fala, você não pode, você não merece, você não tem dinheiro, você não vai conseguir. Ouça a voz do seu bom pastor, que diz, você é filha do rei. Você é coerdeira do reino. Coerdeiro do reino. Mas para isso nós temos que ter ousadia. Para isso nós temos que passar por essa metamorfose. E talvez, enquanto nós estivermos agarrados a empregos velhos, a hábitos velhos, a cidades velhas, talvez você está perdendo a oportunidade de estar na cidade que Deus designou para você, no emprego que Deus designou para você, no nível de sabedoria e não só de conhecimento que Deus designou para você. Mas para isso nós precisamos dessa mudança completa de forma, de estrutura, de mentalidade, de metamorfose de palavras, de caráter, de atos, de vícios. Porque, gente, para que nós possamos deixar um vício, não é como um remédio que você tem que fazer um desmame. O vício tem que ser cortado pela raiz. Né? De repente a pessoa lá usa 6 cigarrinhos de maconha, ela fala assim, eu vou usar só 3, ou vou fazer uma bicha. Não, é cortar. E talvez aquele mau hábito, aquele apego que você está tendo em algumas coisas, eu não sei como que é a sua vida, você vai saber. Quando eu estou falando isso, eu tenho certeza que você vai lembrar de algumas coisas. Tem que ser um corte radical. Não existe desmame para maus hábitos. Não existe desmame para maus hábitos. Ou você corta pela raiz, ou você não vai entrar na terra prometida que Deus disse para você que tem. E essa terra prometida não é só o céu, gente. Essa terra prometida é aqui. É essa vida de abundância que Deus tem para cada filho. Mas para você conseguir isso, você tem que visualizar além da tua visão física. Você tem que ver além. Você tem que deixar se conduzir por Deus, pela ação do Espírito Santo. E você tem que cortar com tudo isso de uma vez, para que não haja apenas uma mudança, mas uma metamorfose, como eu disse lá no início. Essa metamorfose precisa acontecer, mas você tem que deixar o velho. Para de ser o homem e a mulher velha. Eu citei aqui pelo menos 4 ou 5 passagens da Bíblia onde Deus diz, deixa o que foi para trás, não é? Deixar o homem velho, deixar a mulher velha.
E talvez nós estejamos agarrados naquilo que nós fomos e nós não conseguimos ser quem nós realmente nascemos para ser. E aí vem a identidade de filhos de Deus. A identidade que nós trabalhamos muito fortemente no coach. Construir, não, restaurar a nossa identidade, porque ela já foi construída um dia no útero da nossa mãe, quando Deus nos... Eu gosto de imaginar essa metáfora de Deus nos formando no útero da nossa mãe. Ele só formou o que era bom, maravilhoso, justo, belo, forte, firme, maravilhoso. Mas o mundo e as pessoas e tudo que nós vivemos, né, tudo que nós ouvimos, vimos e sentimos foi transformando de uma forma negativa essa identidade de filhos de Deus. E se nós não resgatarmos, se nós não reprogramarmos as nossas crenças e resgatarmos essa identidade de filhos de Deus, nós não vamos viver para entrar nessa terra prometida. Como o povo do Egito, né, que precisou passar pelo deserto, nós precisamos talvez passar pelo nosso deserto, que pode ser longo ou pode ser curto, não é aí 40 anos, não é? Pode ser 4 dias, pode ser 4 meses. Mas eu tenho certeza que Deus tem essa terra prometida não só para mim, mas para cada um de nós que estamos aqui. Mas nós precisamos deixar esses vícios, essas coisas velhas para trás. Passou o que era velho, começar o novo. E talvez o novo hoje é você empurrar aquilo que há tempo você vem procrastinando, né? Eu vou deixando para lá, depois eu resolvo. Talvez aquela decisão que você precisa tomar. E ser mais ousado, acreditando que Deus vai prover. Peça a ação do Espírito Santo, peça a unção de Deus para que você deixe esse homem velho, essa mulher velha e comece. Realmente, eu tô reforçando essa metamorfose que precisa acontecer, porque eu estou sentindo no meu coração. A Maria José dizendo aqui, quando se consegue largar as preocupações nas mãos de Deus, é possível sentir a paz de Cristo. Aquela paz que só o Espírito Santo produz. Isso, nós temos que nos ocupar mais com as coisas de Deus e não nos preocupar. Nós temos que nos ocupar mais e não nos preocupar. Olha só, deixa eu ver se eu anotei aqui alguma coisa. Isso, já falei, eu anotei ali para não esquecer. E é aí que as mudanças acontecem, exatamente. Mas para isso nós temos que soltar. Abrir a mão para o que passou, abrir a mão para aquilo que não nos serve mais. E talvez nós estejamos ainda porque está confortável, né? É aquela coisa do tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas é melhor do que eu começar a mexer porque vai dar trabalho. Talvez dê trabalho. Mas talvez não, eu tenho certeza que a hora que você ouvir a voz do teu bom pastor, você abandonar as coisas velhas, você usar, né, dessa ousadia que nós temos dentro de nós, Deus vai trazer um novo para você. E talvez você esteja esperando a transformação sem mudar. Só fazendo aquela pequena mudança, né? Como eu disse ali, o mineiro, um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Não. Você tem que ser radical. É cortar. Metamorfose das palavras, de caráter, da fé, da esperança, dos hábitos ruins. Essa transmutação que vai muito além de uma pequena mudança. É isso que Deus exige de nós, é isso que eu senti no coração de falar para cada um de vocês. A metamorfose. Não é necessário mudança para entrar na terra prometida. É necessário uma metamorfose. E qual é a metamorfose que você precisa ter hoje? Qual o hábito que você precisa jogar fora? Qual é a amizade, talvez, que você precisa cortar? Qual o relacionamento que você precisa cortar? Qual a mudança de vida, mudança de cidade, talvez? Como eu citei lá no início, que eu tive que mudar e deixar tudo para trás. Gente, eu nasci e fui criada em Terra Boa. Aos 40 anos eu fui para Curitiba e deixei tudo, inclusive um filho de 5 anos que ficou com o pai para eu poder estudar. Não é fácil, não foi fácil. Mas valeu a pena. Porque a promessa de Deus era que valeria a pena. Ele disse, não falei para você que ia ser fácil, eu falei que valeria a pena. E não foi fácil, como ele falou, porque Deus não nos engana. Ele não nos engana. Quem nos engana é o inimigo. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é a verdade, talvez eu não esteja vivendo o meu extraordinário porque eu não estou obedecendo. Porque nós pedimos oração, né? Senhor, fala comigo. Quando Deus fala, a gente não quer obedecer, porque a gente quer o quê?
Eu, pelo menos, eu era muito rebelde. Ô filha rebelde que eu fui. Eu não queria obedecer, porque eu queria que fosse a minha vontade. E ontem eu ouvi algo parecido assim, nós não devemos pedir para Deus que Ele atenda a minha vontade. Nós devemos pedir a Deus que eu aprenda a fazer a vontade dEle. Essa. Maria José está dizendo, ele falou tudo, obediência, é isso. Porque nós rezamos, né? Senhor, faça isso, faça isso. Aí Deus fala, faz. Aí a gente não obedece. É claro que não vai conseguir. É claro, porque Deus, ele deu uma ordem. Mas os filhos rebeldes, não é porque nós queremos que faça a nossa vontade. E nós rezamos o Pai Nosso sem entender. Que faça, Senhor, a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Porque lá os anjos obedecem a ordem de Deus. Lá quando Deus dá uma ordem, todos obedecem. Agora nós somos os filhos rebeldes, né? Que às vezes nós obedecemos ao inimigo e não obedecemos à vontade de Deus. Então nós precisamos ter essa obediência. Quando nós obedecemos, quando nós formos fiéis a Deus, as coisas vão ser diferentes, porque Ele é fiel, sempre. E a palavra dele é só para nos engrandecer. Mesmo que nós não consigamos ver, não é? Talvez agora fala, gente, como foi lá em 2007, final de 2007, começo de 2008, quando eu falava, para que tanto sofrimento? Eu questionava Deus, eu brigava com Ele. Eu lembro do Martim Valverde dizendo, né, briga com Deus, fala com Deus, briga com Ele. Você vai perder sempre, mas briga com Ele. Então, 2008 foi o ano que eu briguei com Deus, assim, todos os dias também. Eu chorei todos os dias e briguei com Deus todos os dias. Só que hoje eu entendo porque eu fui para lá. Passaram muitos anos para eu entender a vontade dele na minha vida. E é preciso buscar no silêncio da oração para ouvir a voz do Senhor e então obedecer. Sim, tem que ter conexão com Deus. Eu tenho que ir ao encontro de Deus e não de encontro com Deus. Eu tenho que ir ao encontro do meu Senhor e ouvir a voz dele, porque talvez eu e você estejamos ouvindo a voz do mundo e não a voz de Deus. Então que nós nos conectemos com ele. Eu espero que vocês fiquem com essa palavra no coração, mas que não só isso, gente. Eu espero de coração que essa palavra de hoje transforme a sua vida. Te ajude a decidir. Tomar aquela decisão que você há tempo vem enrolando para tomar. É radical. É fazer aquela limpeza que você precisa fazer. Aquela faxina quando a gente faz no guarda-roupa, cata uma peça e fala assim, não sei se eu vou dar essa peça. Tô pensando. Não, dá logo. Não fica pensando muito, não. Dá logo. É assim, tchau. Para nem pensar duas vezes. Talvez a mudança que você precisa fazer hoje é essa. E lembrar, pedir a Deus para tirar desse lugar que está limitando a sua visão. Porque talvez o inimigo está te cegando para você não receber as coisas de Deus e entrar na terra prometida. Que o seu dia seja abençoado, já é quase 7h20, né? Vamos lá. Que o seu dia seja abençoado, que a sua semana seja de luz e de muitas decisões. Anotem, não fica só aqui não. Que o inimigo faz com que nós esqueçamos aquilo que foi dito. Então anota, para você lembrar do que Deus falou no teu coração hoje. E seja ousado para cumprir o que é a vontade de Deus. Espero, né, que esse cano enferrujado aqui tenha servido e tenha sido boca de Deus para você. E se essa live foi boa para você, gente, eu peço encarecidamente que vocês compartilhem com outras pessoas. Porque, com certeza, Deus falou comigo, mas falou também com vocês e tem muitas pessoas precisando ouvir isso. Que você seja canal de graça também na vida de outras pessoas. Que seu dia seja de luz. Se precisar, pode contar comigo. Sempre. Obrigada de coração pela presença de vocês. Maria José, foi uma honra ter você aqui, amiga. Eu sei que fazia tempo que você não conseguia entrar em razão do teu trabalho, mas foi uma honra e foi uma honra receber cada um de vocês aqui nesse momento de oração. Bom dia, Jússi. Bom dia, Dani também, que entrou ali agora no finalzinho. Mas vai ficar gravado e aí vocês assistam novamente, compartilhem. Grande beijo. Vai ficar no YouTube também, tá? Beijo no coração.